Não tem um tempo certo, claro, né, gente, para o luto passar, para o luto acontecer, enfim, para você parar de ficar triste. Na verdade, a gente nunca para de ficar triste quando a gente lembra da pessoa que morreu. Mas existe um tempo para a pessoa começar a voltar a ter uma vida minimamente funcional. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai começar o nosso especial de Natal, claro, só com filmes com a temática de Natal. A gente gosta pouco. E o filme de hoje é Um Amor Feito de Neve. Bom, então a história é muito, muito, muito fora da realidade. Mas tudo bem, é um filme de Natal, tá dentro do pacote. Um boneco de neve se transforma num ser humano e aí ele vai se aproximar de uma mulher que vive numa cidade específica e ela tá passando por um processo muito difícil, que é o processo de luto pela perda do marido. Né? Então, é nesse processo que a gente vai focar, porque eu acho que é importante para a gente falar algumas coisas aqui, já que é tão difícil para as pessoas lidarem com essa situação e para as outras pessoas conseguirem lidar com quem está passando pelo luto. Então, vamos começar por aí. E assim, ai, Mira, Raquel, mas a gente está falando de Natal, vai começar pelo luto? Exatamente. Porque essa época do ano, muita gente acaba se sentindo mal por conta do luto. Então, nada melhor do que começar o nosso especial com esse grande alerta para que esse dezembro possa ser um pouquinho menos doloroso para as pessoas que estão passando por isso. Isso aí. Então, vamos começar pelo primeiro aspecto que chamou mais atenção no filme, foi como que ao longo da gente assistindo a rotina dela, a gente vai vendo como que ela não tá cuidando tanto da casa, ela não tá cuidando tanto dela mesma, então tem várias coisas na casa estragadas, o teto tá pingando, o aquecimento não funciona, ela não faz comida para ela mesma, ela tem uma lanchonete, né, um restaurante, e é sempre o chefe do restaurante que faz a comida para ela comer, senão ela não estaria se alimentando. E a gente vai conseguindo ver, então, sinais desse luto, né? Dessa tristeza, que faz, sim, a gente, às vezes, não conseguir tomar ação, tomar uma atitude pela gente e pelas nossas coisas também. Sim. E aí a gente vai descobrindo ao longo do filme que quem fazia isso era o marido, que faleceu. Era ele que consertava a casa, era ele que, enfim, cuidava de tudo e ela ia lá e trabalhava. Então, esse não conseguir fazer aquilo que ele fazia é algo extremamente comum para as pessoas que estão passando por um processo de luto. Fazer aquelas atividades que lembram a pessoa que faleceu pode ser muito doloroso. E aí as pessoas tendem a evitar essas atividades, ainda que isso de alguma forma prejudique, como no filme, que ela está em pleno inverno, sem aquecimento na casa, porque ela não consegue chamar alguém para consertar o aquecimento da casa. Então ela está se prejudicando mais. Embora de fora as pessoas façam assim, mas isso não faz sentido. Por que a pessoa não vai lá e resolve? O nosso cérebro não faz sentido. Esse é o ponto. Então, parece menos doloroso a evitação, né, de ter que chamar alguém para fazer algo que era o marido que fazia, do que passar por todo esse sofrimento. Na prática, não é. É óbvio que ela sofre muito mais em estar congelando todos os dias. Mas para o nosso cérebro, isso muitas vezes é um grande dilema e que muita gente não consegue resolver. E aí as outras pessoas acabam criticando, acabam invalidando, acabam perdendo a paciência, porque acham que é só resolver. Só que quase nada é só resolver para o nosso cérebro. Exatamente. E aí, pegando ainda esse gancho, né, dela não se cuidar, não cuidar da casa da melhor forma possível, a gente também chama a atenção aqui para diferenciar um pouco a tristeza decorrente do luto e uma possível depressão decorrente dessa tristeza muito intensa que vem aí do luto. Então, não conseguir ter esses cuidados básicos inicialmente, são básicos. Num primeiro momento pode ser normal, pode ser ok, tá tudo bem, sabe? A pessoa precisa mesmo, às vezes, ficar um pouco mais
isolada, um pouco mais na dela, um pouco mais ali descansando, porque a tristeza também cansa, né? A gente fica triste, a gente fica sofrendo, isso dói fisicamente às vezes, então a gente precisa mesmo se fechar um pouquinho para se cuidar um pouquinho nesse sentido emocional, e a gente acaba deixando as outras coisas de lado. Mas quando isso começa a se prolongar e se agravar, aí a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque pode ser que aquela pessoa esteja precisando de uma ajuda, esteja precisando tanto de uma ajuda da rede de apoio, como uma ajuda de profissionais ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ali, não fica tão claro para mim, eu não me lembro agora quanto tempo que o marido dela já morreu. Tem 2 anos. Tem 2 anos. Não tem um tempo certo, claro, né, gente, pro luto passar, para o luto acontecer, enfim, para você parar de ficar triste. Na verdade, a gente nunca para de ficar triste quando a gente lembra da pessoa que morreu. Mas existe um tempo para a pessoa começar a voltar a ter uma vida minimamente funcional. Né? Eu acho que vale até a gente falar que antigamente existia uma diferenciação, né, nos manuais diagnósticos, de que a pessoa podia sofrer até 6 meses de luto e só depois desse período é que você poderia fazer um diagnóstico de depressão. Esse critério caiu por terra, justamente porque as pesquisas mostram que o tempo não é um critério bom nessa história, né? Não é só 6 meses ainda está sofrendo, então é depressão. Às vezes não. Às vezes a pessoa está há mais de 6 meses sofrendo, mas ela ainda não se enquadra num critério de depressão. Então, é um pouco complexo essa diferenciação, né? Ela não é simples de ser feita, mas o ponto é, na dúvida, seja uma rede de apoio legal, seja alguém que está ali suprindo as necessidades que a pessoa precisa, respeitando o processo dela, porque isso é muito importante. E aí, retomando uma coisa que a Raquel falou, não existe tempo que as pessoas têm assim, mas já passou 1 mês. E daí? Mas já passou 7 meses. E o que tem? Né? A pessoa agora tem prazo de validade para ficar triste, né? Prazo de validade para sofrer por alguém que você gosta? Claro que não. Fora que a nossa percepção de tempo também muda, né? Dependendo do contexto que a gente está vivendo. E a gente pode até falar, por exemplo, eu escuto muito no consultório, as pessoas falam, nossa, depois da pandemia eu perdi a noção do tempo, eu não sei mais há quanto tempo que as coisas aconteceram. Isso é muito significativo, porque tem um certo momento que 1 mês significa alguma coisa. Hoje 1 mês significa outra. Para mim, a percepção de 1 mês vai ser uma. Para a Emília pode ser outra. Então ela pode dizer assim, nossa, esse mês passou correndo. E eu posso dizer, nossa, esse mês passou arrastado. Né? Então, isso também importa. A percepção do tempo também importa. Porque não é... O tempo não vai ser igual para todo mundo. Então, isso tem que levar muito em consideração. Sim. E o último ponto é que logo no começo do filme ela fala que quando o boneco de neve tá ali tentando se aproximar dela, né, meio de uma forma esquisita, ela diz que o amor não tá no vocabulário dela. Claro, mas a palavra amor não tá no meu vocabulário agora. Por que não? Porque não tá, é por isso. Isso não é motivo. Você quer um motivo real? Porque a minha vida tá uma bagunça agora. Eu não tenho cuidado direito de mim, da minha casa, da minha vida pessoal. E é um outro ponto também que muitas vezes as pessoas não sabem respeitar, que é achar que alguém tem que logo que termina, nesse caso é a morte, né? Mas logo que a pessoa termina uma relação, ela tem que engrenar em outra para ser feliz, para passar por cima, para seguir a vida. E não é dessa forma. Verdade. Não pode ser, na verdade. A gente precisa de um tempo para digerir as nossas emoções, para lidar com elas, para lidar com o sofrimento, para entender o que aquilo significa na nossa vida, como que a gente quer seguir, como que a gente pode fazer. Então, esse tempo ele é importante para a gente entender quem a gente é depois daquela perda. Seja uma perda porque o relacionamento acabou, seja uma perda porque a pessoa se foi. Então, a gente precisa se reconhecer. E isso é muito importante para a gente poder estar aberto de verdade e estar bem, estar saudável para um próximo relacionamento. Se a gente corre, a gente entra no relacionamento ainda sofrendo, ainda com muitas questões pendentes. E isso vai provavelmente fazer com que aquele relacionamento novo, ou ele não vai dar certo, ou vai ter muito mais dificuldade do que precisaria ter. E fora que, para a pessoa que perdeu, então, aqui agora a gente tá falando de luto, né? De novo mesmo, não só de términos. Às vezes a pessoa perdeu o marido, perdeu a esposa, e fica com aquele medo. Mas será que eu tô traindo a pessoa que se foi? Fica com uma culpa, fica uma questão assim que impede que a pessoa se abra novamente. Tenho medo de perder também, vai que eu me relaciono e essa pessoa também morre, ou essa pessoa também vai embora. E isso tudo precisa ser trabalhado antes da pessoa entrar no outro relacionamento, até porque ela não vai conseguir entrar, mas precisa ser trabalhado, seja na terapia, seja
com o tempo passando. Exatamente. E, para a gente finalizar, algo que eu já até falei no começo, essa época do ano costuma ser uma época mais delicada, porque é uma época que envolve retrospectivas, tradições, é uma época que envolve estar junto, né, as pessoas se encontrarem. Então, é muito comum que as pessoas tendam a lembrar mais de quem elas perderam agora no final do ano, especialmente no Natal, né? No nosso país, o Natal, ele é uma data importante, é uma data familiar, é uma data em que as pessoas passam juntas com quem elas gostam, né? Então, é super importante que a gente possa estar um pouco mais atento a quem está sofrendo, né? Ser um pouco mais compassivo, entender que esse sofrimento faz parte. E para quem está sofrendo, entender que é normal. Tem a questão do superar, né? Que você falou, e eu vou repetir essa questão do superar. A gente sempre vai ficar triste lembrando de alguém que a gente gosta que morreu. Sim. Isso não é uma questão de superar. É uma questão de sentir falta. Porque quando a gente perde alguém que é importante pra gente sente falta. Então tá tudo bem sofrer nesse momento. O que a gente pode dizer? Aceite a sua tristeza e tente fazer coisas que de alguma forma te fazem se sentir melhor, que fazem você se sentir mais confortável, fazem você se sentir mais segura. Evite evitar o sentimento, né? Muita gente bebe, muita gente come compulsivamente para não lidar com esse sentimento. Essas estratégias, elas não são muito bacanas. Tá? Então, aceite a sua tristeza, aceite a sua saudade e faça coisas que ou possa te lembrar aquela pessoa, se isso te faz bem, às vezes uma tradição, ou você esteja perto de pessoas que possam te ajudar a passar por esse momento. Isso aí. Então, se você já assistiu esse filme e gostou, conta aqui pra gente. Se teve mais algum ponto ali que a gente não percebeu, mostra pra gente também, comenta aqui. E não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho para ajudar as blogueiras psicólogas. Até o próximo vídeo. Até.